Olá, eu sou Ricardo Aragão e eu ajudo vendedores a alcançarem a alta performance em vendas. E hoje é o segundo bate-papo que eu tenho mais longo com vocês. Eu já fiz o primeiro, agora estou no segundo. Estou me acostumando nessa minha nova rotina de entregar conteúdo, entregar o meu conhecimento, parte do que eu aprendi para as pessoas que estão nas redes sociais, que é você que está do outro lado aí. Fico muito feliz e, novamente, pretendo e garanto que eu vou dar o meu melhor. E, constantemente, como já disse, estarei entregando um pouco da minha experiência, compartilhando um pouco aqui com todos. E o tema de hoje, eu quero falar um tema bastante polêmico, e desde que eu iniciei no mundo das vendas, eu sinto isso, vejo que alguns vendedores sofrem com isso, algumas pessoas têm essa impressão de o vendedor, que é o tema, a desvalorização do vendedor como profissional de vendas. É um tema, eu acho, ruim, né? Porque isso parece que desvaloriza, mas alguns profissionais se sentem assim, outros não, aqueles grandes profissionais. E tem dentro desse tema, eu quero tratar alguns tópicos, falar sobre alguns tópicos que eu acho de boa ponderação para tudo que eu vou tentar, tudo que eu vou expor aqui, claro. E o primeiro deles é por que alguns vendedores pensam assim? Alguns vendedores ou algumas pessoas, por que eles pensam assim? Eu penso aqui em três pontos diferentes. Muitos vendedores têm uma boa experiência, não tem aquela experiência de venda, que é aquela vivência. Muitos, não vou falar a maioria, mas muitos. E muitos, eles estão em todos os locais. E muitas vezes o iniciante, ele é contestado, ele se contesta muito, muitas vezes ele está perdido. E também tem muitos vendedores que já estão um pouco mais de tempo, mas ainda não adquiriram uma certa experiência. E eles começam, e sabe que em venda no início não é fácil, é complicado, e eles não entendem, ou talvez por falta de não ver no seu ambiente, ou não ter um gestor talvez adequado, que ele precisa estar sempre aprendendo e sempre buscar o aprendizado, sempre com leituras, treinamentos. Outro tópico importante é alguns vendedores querem levar no peito, com mentiras, com ideias falsas, e esse tipo de vendedor não consegue evoluir. Doa o que doer, a verdade sempre tem que ser dita, mas muitos têm medo de falar, medo de compartilhar, medo de colocar a sua ideia, porque não conseguem sair daquela própria objeção que ele colocou. Tem alguns vendedores que, quando eles vão, e os melhores vendedores, eles falam a verdade, mas eles muitas vezes antecipam a objeção, sabendo que o cliente vai objetivar, né, relativizar aquilo que ele colocou. Então, ele já se antecipa. Outros depois, mas sabem se sair dessa situação. E o vendedor com jeitinho é muito complicado. Vender de qualquer jeito, no peito, só na força bruta, isso cansa e causa desmotivação. Porque muitas vezes ele vai alcançar algum resultado por um tempo e outro tempo não. Então, não é nem oscilação de um vendedor médio ou um top, é oscilação onde cada vez mais queda, porque a médio prazo talvez funcione, curto prazo, mas a longo prazo, com uma carreira, não vai acontecer. Muito difícil. E outra situação, porque alguns vendedores ou pessoas pensam assim, eles têm a ideia que o trabalho, muitos tipos de vendas, é subemprego. E eles não ganham bem. Não ganhando bem, sempre estão endividados, simplesmente têm baixa renda, sonhos pequenos, se privam de sonhos e passa essa imagem por quê? Porque eles estão com baixa renda. Daí você pode me dizer, mas Ricardo, onde eu trabalho, o teto da comissão é assim. Continue dizendo. É pouca, né? Dê o seu melhor. Porque daquele tipo de venda, você pode galgar para um outro tipo de venda em outra empresa, em outro local. Aproveite do ambiente que você está, seja sempre melhor. Tem 15 vendedores com você, esteja no mínimo entre os três. Procure isso, porque dali você consegue evoluir para outra área da empresa, para outro tipo de emprego. Um cliente mesmo pode fazer o convite,
mas se a comissão sua tem o teto, tem alguns vendedores também que ganham fixo, né? Vendem, mas ganham fixo. Aprimore-se. É o momento da sua vida. Seja o melhor. Dali, novamente, você pode ser promovido a gerente. Então, tudo é entender, é ter um entendimento que você precisa dar um passo de cada vez, subir um degrau de cada vez. Então, por que alguns vendedores ou pessoas pensam assim? Muitos não têm experiência de vendas, não ganham e não ganham bem, e outros querem levar de qualquer jeito, acham que na força bruta vai funcionar. E não é assim. Outro tópico importante é que existem profissionais que fazem os iniciantes, né, profissionais que fazem os iniciantes, as pessoas olharem diferente para esse cenário. Então, vamos lá. Que tipo de profissional que nos faz olhar diferente para um cenário de uma ideia que eles têm? São aqueles vendedores, os tops, que trabalham com paixão, que sempre estão dando o seu melhor. O cliente chega e ele sabe que aquele cara é diferente. Quando você já foi em algum lugar para comprar alguma coisa e percebeu um vendedor diferente, você percebe quando ele é muito ruim, quando ele não está nem com nada. Nós percebemos quando ele é mais ou menos, é razoável, foi dentro do padrão, e aquele top, aquele diferente, fala, esse cara é diferente. Se você for se aproximar, investigar um pouco mais esse cara, a empresa, ou querer elogiá-lo, o gerente provavelmente vai falar que ele é o melhor das vendas, porque ele trabalha entusiasmado, ele tem paixão no que ele faz, ele gosta do que ele faz, ele adora levantar cedo para ir trabalhar. Ele acorda na segunda motivado, não pensando, puxa vida, mais uma segunda-feira. Acaba o domingo, chega domingo à noite, o cara já está nervoso. Puxa, amanhã eu tenho que vender, eu tenho que atender clientes. Esse cara não está tendo resultado, então ele está sofrendo com isso. E o vendedor top, não, ele está sendo reconhecido, ele está sendo mais remunerado. Por mais que a renda, a comissão do negócio que ele vende, dos produtos ou dos serviços que ele vende, ele sabe que dali ele pode crescer mais. Por quê? Porque ele tem objetivos altos, grandes sonhos. E eu tenho até um exemplo de um filme aqui para citar. Se alguém já viu, legal, eu oriento até a ver de novo. Eu já vi umas 3, 4 vezes. Sempre que possível, né, me bate na cabeça, dou uma olhada. É o Bill Porter, de Porter em Porta. É uma história verídica, né, de um vendedor com deficiência, ele tinha deficiência um pouco para falar, para se locomover, e não vou dar spoiler, tá? Ele consegue uma oportunidade como vendedor e na pior região. Então, tudo era diverso para esse cara, né? E ele, por muito tempo, ele foi maltratado, xingado, humilhado, tratado como coitadinho pelos clientes. Uma coisa ele nunca perdeu, a paixão dele. Ele estava adorando fazer aquilo. Ele trabalhava o dia todo com muita energia. E a mãe dele foi uma das grandes incentivadoras dele. Porque quando ele estava num dia um pouco pior, um dia mais animado, que tinha ouvido muitos não, sarros, ele sentia que as pessoas às vezes estavam menosprezando ele, a mãe dele pedia para ele ter força. Então ele teve duas situações. Primeiro, confiança nele, no que ele estava fazendo, ele sabia que era importante para as pessoas e teve o apoio de uma pessoa muito importante. Então você, talvez, que esteja indo mal no negócio ou queira crescer mais ainda, apoie-se em pessoas que te puxam para cima. Não pessoas que te puxem para baixo. Pessoas que vão te colocar, vão te mostrar o seu verdadeiro eu, que você é capaz. Ou seja, mesmo com paixão, nós precisamos nos cercarmos de pessoas que nos apoiem. Isso faz grande diferença. Nos apoiem no trabalho, né? Busque sempre estar com pessoas de boa energia. E eu não estou falando aqui somente de pessoas com resultado ruim. Às vezes a pessoa está com resultado ruim, está por uma dificuldade, mas você vê que ela fala sempre para ajudar as pessoas. Às vezes tem top que não está muito ligando para ninguém, não. Ele quer só o dele e dane-se os outros. Mas tem top que quer ajudar, tem mediano que quer ajudar. Então, busque estar ao lado de pessoas que se comprometam com você, que se comprometam com o resultado e você possa se comprometer com o resultado dela. E esse filme do Bill Porter, ele relata muito a dificuldade de um início de um vendedor. Acredito que em qualquer negócio. Mas, lógico, cada negócio tem sua peculiaridade, mas é muito interessante esse filme e ajuda você a entender que é importante persistir. É importante demais ter a paciência para esperar o seu resultado chegar. Então,
é isso que eu queria dizer. Daí tem um outro tópico, que é como evoluir em vendas. Eu falo de novo, queria falar de 3 situações aqui, importantíssimas para você evoluir em vendas e tirar essa má impressão que as pessoas têm, né, de desvalorizar a profissão de vendedor. Alguns vendedores mesmo fazem isso, e a ideia aqui é desmistificar isso. Cabe a nós, profissionais de venda, da área comercial, mostrarmos a nossa autoridade no negócio. Mas a autoridade ela é conquistada. Então, tenha o que buscar sempre. Busque sonhos, tenha sonhos. Pessoas que sonham, elas têm, a partir daí, um objetivo traçado. Muitas vezes o sonho é muito grande. O que é importante? Você dividir esse sonho em metas. Então, você compacta, né? Divide ele em 12 metas no ano. Então, ele se desmembra, ele fica mais fácil. Então, você percebe que a cada ano, você pega desse ano e divide em meses. Você percebe que a cada mês você está colocando um tijolinho naquele sonho. Qual que é o seu sonho? Construir uma casa nova? Comprar uma casa nova? Fazer aquela viagem maravilhosa com a família? Comprar um carro? Dar um carro para os seus pais, para os seus filhos? Cada um tem um sonho. Às vezes material, às vezes é pessoal, às vezes é sobre a saúde, às vezes é espiritual. Busque esse sonho. Nós temos que entender que dinheiro ele é um meio, não é um fim. É um meio para você chegar naquele sonho. De ter a casa própria, de ter um carro melhor, de poder sempre comprar boas roupas, de colocar os filhos em boas escolas. Paulo Lemann, ele é presidente da Ambev, no Brasil, né? E ele diz que sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Claro, olhe para o seu tipo de renda que você tem hoje, não coloque, o meu sonho é ter um helicóptero, tranquilo, mas então aumente um pouco o prazo, não em um ano, né? Dependendo da sua renda, coloque 5 anos, 10 anos, uma década para você conseguir. Talvez na possibilidade de comissões que você tenha hoje, você não consiga. Mas se você traçar, desmembrar isso em ano, em meses, provavelmente você vai conseguir. Cada ano você conquista, em 10 anos, né, um pedaço do seu helicóptero. Então, pense nisso. Tenha sonhos grandes, mas adequado à realidade. Busque, se você não está num bom momento, ou está em evolução, busque primeiro conquistar um sonho pequeno só para você ter o gosto e o sabor da vitória, ver como é bom o sabor da conquista, de conquistar o seu sonho. Então, é isso que eu digo. Outro ponto importante é a disciplina. O profissional sem disciplina, ele consegue desregrar tudo na vida dele. Não tem a disciplina de ler, não vai ter a disciplina de querer aprender. Então, a disciplina nos força a fazer algo. A disciplina nos leva ao hábito. E quando algo fácil ou difícil, na maioria das vezes, através da disciplina conquistamos o hábito ele nos faz tornar aquilo automático. Levantar cedo, o hábito de vencer, o hábito de fazer planejamento, o hábito da leitura, o hábito de treinamentos, o hábito de estar sempre ajudando as pessoas, porque quando você ajuda alguém com conhecimento seu, você compartilha, você está aprendendo com aquilo. Eu mesmo, nesse momento aqui que eu estou conversando, eu tive que buscar um assunto para falar, saber o que eu vou falar. Então, quando eu estou compartilhando a minha experiência, eu também estou aprendendo. Estou me forçando a dar boas ideias às pessoas. Então, quando você tem a disciplina de levantar-se, de falar, eu tenho que me disciplinar a ler, eu tenho que me disciplinar a bater metas, a escrever minhas metas, com o tempo essa disciplina vai se tornar um hábito. E depois do hábito, torna-se automático. Assim como é automático para o vencedor vencer. Nós acostumamos a vencer e nós acostumamos a perder. Em quais desses mundos você quer estar? Quais desses mundos você escolhe? Hoje nós vivemos em um momento de uma situação diferente no mundo. E o que você escolhe? Eu escolhi para mim não participar desse momento de crise. De compaixão, de ajudar ao próximo, sim, mas eu escolhi vencer. Escolha vencer. Se você é um vendedor, você tem que entender que o céu pode ser o limite dependendo do local que você está.
Eu falei agora há pouco do helicóptero, eu tenho amigos que compraram um avião, que trabalham comigo, fazendo a mesma função. Pessoas de sucesso. Lógico, compraram em 3 lá um avião, um pouco mais em conta, mas avião não é barato, tem manutenção, tem combustível, tem que aprender, tem que tirar o brevet. Quantos anos essa pessoa levou para chegar nesse sonho? 15 anos. Um colega meu, era um sonho dele. Tudo bem que ele comprou em mais 2 sócios, mas ele tem a parte de um avião. Se o seu sonho é ter um helicóptero, um avião, sonhe, mas distribua. O que você vai fazer, então? Você vai dividir esse sonho. Então, busque cada ano ter um sonho para chegar num sonho maior, evoluir em vendas. Outra coisa interessante, escute sempre os bons conselhos. E, novamente, eu digo, qualquer pessoa pode te dar bom conselho, inclusive seu filho, sua filha, seu pai, seu irmão. E entenda que não é porque a pessoa, às vezes, está num mau momento, ela não pode te aconselhar. Muitas vezes, tem pessoas que estão lá embaixo, com resultados ruins. Ela tem grandes ideias, mas elas estão tão mal que não consegue executar. Você pega a ideia dela, executa e ainda pode falar, executei, cara, você também tem que executar. Funciona. Porque a sua autoconfiança, quando está em um processo de evolução, independente se você está indo de ruim para médio, de médio para ótimo, para top, para excelente, a confiança te faz conseguir. A confiança te faz persistir. Então, escute e aprenda. Sempre alguém tem algo para te ensinar, mesmo que seja o que você não deve fazer. Né? Do ruim, sempre tira o bom. Costumo dizer que a solução está no problema. O problema é a solução. Outro tópico que sempre é debatido dentro disso, dessa desvalorização, e outra coisa que eu vejo que pode ajudar você, como vendedor, tem a oportunidade de se livrar desse pensamento. Mas como, Ricardo? Crie pensamento, já falei dos sonhos, mas crie... lembre-se de histórias legais, histórias positivas, pessoas que venceram ao seu redor. Porque, normal, muitas pessoas falam, aquele cara está ganhando, né? O que ele está fazendo? Está roubando? Não, o que ele está fazendo? Pergunte, tente descobrir o que aquela pessoa está fazendo. Muitas vezes o cara está lá, está com mau resultado, ele olha o top e fala, mas, puxa, ele é puxa-saco, ele ganha a venda da gerência. Por que será que ele ganha a venda da gerência? Porque ele é puxa-saco ou porque ele é bom e a gerência confia em entregar para ele, porque sabe que vai ser aquele cliente, aquela indicação vai ser bem feita. Então, olhe sempre o lado positivo. Busque isso. Vou contar um exemplo de uma história positiva. Que de uma história positiva sai outra mais positiva. Eu, como recrutador e treinador, ganhei 2 vezes. 3, praticamente. Uma grande profissional que trabalha comigo, ela me indicou uma outra mulher. São 3 mulheres envolvidas. Ela veio, participou do processo de seleção, mas logo no início ela desistiu, porque ela estava com medo da mudança naquele momento. Por quê? Ela tinha comprado um novo apartamento, estava mobiliando, e ela tinha medo de muita mudança ao mesmo tempo. Mudar de casa, um financiamento um pouco maior que ela tinha, para a realidade que ela tinha, e mudar de atividade. Então, ela achou muita mudança. Mas como ela viu que era uma boa oportunidade, ela indicou a amiga dela. E aí foi maravilhoso. A amiga dela começou a trabalhar comigo, fez todo o processo de avaliação, processo seletivo, processo de treinamento, foram 3 meses de treinamento entre campo e teoria, e ela tornou-se uma top de uma profissional. Ela ganhou viagens nacionais, viagens internacionais, ela ganhou premiações, e a renda cresceu abruptamente. Ela chegou a ganhar, em alguns momentos, 6 vezes mais que o marido dela, que também era um grande profissional, mas de outro segmento. Essa amiga dela, passado o tempo, ela conseguiu um pouco lá que se estabilizar, fazer a sua mudança, rápido pediu para voltar para o negócio, se eu aceitava ela. Então, ela participou novamente do processo. Eu costumo dizer que ela usou a amiga como cobaia, né? Mas foi uma ótima cobaia. E ela também veio e chegou ao nível top. Ou seja, uma grande profissional me indicou outra grande profissional, que me indicou outra, e ela me indicou outra grande profissional. Isso é uma história demais. São 3 pessoas, no caso, 3 mulheres de muito sucesso. Então, isso é uma história inspiradora. E você, tem algum tipo de história? Fala, puxa, é possível. Qualquer um pode sair de onde está, vir aqui e brilhar, e ter sucesso, e ganhar premiações, e poder ter a oportunidade de ter sonhos maiores.
na última atividade, agora que eu estou ainda, eu consegui realizações que eu nem imaginava na minha infância. Era demais para mim, era fora da minha realidade. E quando eu me vi realizando alguns sonhos, até de viagens que eu fiz, falei, puxa vida, o meu sonho ia ter um limite, não vim até aqui. Mas por que eu venci? Por que essas pessoas, as mulheres fantásticas venceram? Confiança. Ouviram histórias boas. Então procure, se você não tem, pegue um top, que é de bom relacionamento, um cara médio que está em crescimento, fala, cara, como que você está fazendo? Você conhece aquele cara que brilhou? O que ele fez diferente? Não pense, normalmente, algumas pessoas pensam, que ele está puxando o saco, está matando, está roubando. Não. A maioria das pessoas que estão trabalhando honestamente estão vencendo pelo seu próprio suor, pela sua labuta. Ok? Então, busque boas histórias. Outra situação que eu gostaria de afirmar aqui. A valorização do vendedor é possível e é real. Só que algumas pessoas e alguns profissionais pensam que não é possível. Pensam que aquele cara que está crescendo novamente é por sorte, é por ser amigo do chefe, é por ter alguma indicação, é por uma orientação divina. Mas ele não pensa que aquele profissional, ele tem orgulho do que ele faz, ele se aplica, ele otimiza seu horário, ele faz o seu dia ser produtivo. Enquanto ele executa 5, 6, 7 tarefas durante uma tarde de trabalho, o ruim executou uma ou meia. Esse cara executou várias e bem feitas, porque ele acostumou a fazer bem feito. E no mesmo período de tempo. Por isso que o cara que tem metas, que tem sonhos, ele anda anos-luz na frente da maioria. Não é porque ele é Superman, um super profissional. Ele é um super profissional, um super humano. É porque ele pensa diferente, ele age diferente, ele acostumou a vencer, ele anda numa outra frequência. Enquanto a maioria está lá em 110, ele está 520, 600, 720. Por isso que ele vai. E outros acham que é sorte, como eu disse, aquele cara tem sorte. Nada a ver. Esse cara é um ser humano, um profissional esforçado, que começou como a maioria dos profissionais, do zero. A maioria. Alguns, às vezes, não já começam de nível maior, por uma indicação, mas começar maior e não se manter, cai também, independente da indicação. Então, se você é iniciante, se você está no momento ruim, se você está no momento de crescimento, se você está no momento de queda, sempre pense nisso. Se você está vindo do top, não esqueça, eu já brilhei, eu posso brilhar de novo. Tem um preço? Tem. Para você fazer a engrenagem girar de novo, o preço vai ser maior. Mas depois você alcança o que eu chamo de voo cruzeiro. É como você pegar uma pedra gigante, coloca ela para girar. No início é muito difícil, depois que ela ganha força, é só você ir administrando a força e não deixar ela parar, porque se deixar ela parar de novo, você tem que fazer mais força e daí você já está um pouco mais cansado, mais desgastado com os braços, talvez você não tenha força para voltar. Pense nisso. Outro ponto importante nesse processo que eu falo de desvalorização do vendedor como profissional, eu falei um pouco aqui, mas eu quero ser um pouco mais específico. Não dê jeitinhos. Aquele profissional que só quer dar jeitinho, é um enrolation, né? Aquele profissional, não sei, é a idade das pessoas, mas tinha aquela propaganda do cigarro, o jeito da década de 70, década de 80, o jeito é levar vantagem em tudo. Esse pensamento está cada vez menor no nosso Brasil, graças ao bom Senhor. Esse jeitinho, me incomoda isso, o jeitinho brasileiro, tipo, parece o jeitinho de trapacear. Muitas vezes as pessoas, aquele jeitinho, isso que cria aquele jargão, o papo de vendedor. Quando eu estou numa roda, algumas pessoas que eu não conheço, eu defendo veementemente o vendedor, porque a pessoa não conhece o profissional do outro lado, mas muitas vezes são criticados aquele papo de vendedor. Puxa, isso é menosprezar, é justamente o que eu estou falando, é menosprezar a profissão do cara. Nós, como vendedores, temos que nos impor, não criticando as pessoas, mas impor com resultado, com sabedoria, saber dialogar com as pessoas. E como é esse processo de transformação? Sendo ganhar o cara quando ele chegar. E uma maneira de ganhar, é o que eu estou falando aqui, não de jeitinho. Vou citar um exemplo. Há cerca de 18 anos atrás, mais ou menos, 17, entre 15 e 18 anos,
eu fui trabalhar numa grande empresa nacional, uma empresa centenária, tá? E eles tinham um ótimo produto a vender. Fui contratado e passei por um processo de treinamento muito legal, é uma semana de imersão, saí pronto para vender. Daí, quando eu cheguei na sucursal, eu percebi que a prática era um pouco diferente. O que eu aprendi na teoria, na prática, não funcionava. Ali era só jeitinho. O pior é que os gestores ali, acho que tinham 4, 5 gestores, compactuavam com aquilo. Os caras bombando em vender, e bombando em queimar o mercado. Uma venda totalmente prostituída, uma venda totalmente errada. Eu falei, puxa, excelente produto. Isso há 18 anos atrás, né? 15, 18, vamos por 16 anos atrás. Uma excelente empresa, um excelente produto e péssimos profissionais. E péssimos gestores. Me deram um bom treinamento, me ensinaram a vender, mas eu não vou conseguir ficar nisso aqui. Eu comecei a perceber isso aí com 15 anos, com 15 dias, em menos de 20 dias eu estava fora. Eu tentei vender do meu jeito, não consegui, eu vi que ali não tinha ninguém para me socorrer, não, nem os gestores. Era uma venda totalmente mentirosa. E a empresa ainda existe, é idônea. Tanto que essa sucursal e outras que faziam a mesma política foram todas fechadas. Eles estavam ali manchando a marca da empresa, a marca do produto e manchando a marca dos vendedores. E aí que vem esse jeitinho. Eu não compactuei com aquilo, não me arrependo. Puxa, porque é tão legal quando se arranja um emprego novo, está motivado, vou ter que abrir mão, tem que ter coragem. E nós temos que nos posicionar. Se você está em algum lugar que compactua com coisa errada, não deixe, ele está atrapalhando a nossa categoria, os vendedores. E eu digo sempre, seja um vendedor com letra maiúscula, aquele com letra minúscula, nem de jeitinho pode ser chamado. Um vendedor com letra minúscula é um vendedor ruim, mas esse de jeitinho nem vendedor é. Okay? Então, o vendedor de letras minúsculas, ele pode crescer, letras médias e letras garrafais, mas o cara do jeitinho, não. Nunca compactue com isso. Ok, meus queridos? Outro tópico que eu acho legal de estar compartilhando é como mudar a visão das pessoas sobre isso. Vou fazer um breve resumo. Mais ou menos é fazendo e não fazendo tudo o que eu falei aqui. Mas esse é um tópico também que tem que ser tratado, que eu acho que é importante frisar bastante, fixar bastante na mente. Como mudar a visão sobre isso? Um ponto. Demonstre cuidado com o seu trabalho. Demonstre que você cuida do que você faz. Demonstre que você é um profissional diferente. O cliente ele vai perceber isso. Envolve várias coisas, postura pessoal, vestimento, olhar, falar com segurança. Um cara que não está com medo, que está amedrontado, que está com mau resultado, que está olhando para baixo, dificilmente ele ganha confiança. Peça ajuda. Você é bom. Outra coisa, faça o melhor que puder da primeira vez. Retrabalho te gera retrabalho, né? O nome já fala, então você está perdendo tempo porque você fez mal feito na outra vez, está perdendo o tempo do cliente. Isso já queima um pouco. Se você podia ter feito daquela vez o melhor possível, mas se você fez o melhor possível, mesmo assim deu errado, vão ser poucas vezes. Mas se você sempre faz mal feito, tem que refazer, você está repetindo, você está se zangando com o cliente, está fazendo o cliente ficar zangado com você. Muitas vezes, quando você está no resultado, você fala, puxa, que cliente chato. E não é, ele está querendo o direito dele. Então, evite gerar retrabalho, faça o melhor. Ah, mas eu poderia fazer isso aqui, essa venda, em 15 minutos. Se para não ter trabalho você tem que fazer em 1 hora, faça em 1 hora. Depende do seu negócio, ou meia hora. Porque você sabe que o cliente vai sair satisfeito, feliz, e se ele voltar é para comprar de novo. Não para te tomar mais, de repente, 1 hora e tomar o tempo dele, ele voltar até você. E o cliente vai te admirar. Isso ajuda a melhorar. Você só tem a ganhar com isso. E no que te ajuda isso? Te ajuda em recomendações, te ajuda em network, te ajuda em ser um vendedor diferenciado, você passa a ser visto pelo seu cliente, você passa a ser visto pelo mercado, pelos seus colegas. Cara, o profissional diferente. Aquele cara que é quase perfeito, porque a perfeição é difícil, todos erram. Mas enquanto os outros têm várias, sempre pós-venda para resolver, você praticamente não tem.
crescer. E vamos supor que, em média, a sua venda dure meia hora, não sei, ou uma hora. Esse é o processo de venda. No meu caso, o processo de venda são em 3 etapas, então é bem mais, mas vamos cravar um número. Uma hora. O processo de vendas é uma hora. Se você gasta uma hora e meia, investe uma hora e meia nesse cliente, faz mais bem feito, e quanto mais você fizer, uma hora e meia, o tempo vai baixando. Você vai se acostumando a fazer cada vez mais bem feito e com maior velocidade. Pense nisso. Então, ganhe o respeito das pessoas sendo um grande profissional, conhecendo as técnicas de venda, conhecendo o seu negócio, tendo atitude forte, respeito e hábito. O hábito de respeitar, o hábito de fazer somente coisas boas e o hábito, principalmente, de vencer. O hábito de ser vitorioso. E esse hábito é construído, como eu digo, tijolo a tijolo, degrau a degrau. Eu vou deixar uma dica aqui no final. Se você quer realmente prosperar, passo 1, diga sempre a verdade. Parece tão óbvio e tão simples que eu estou falando, mas muitos vendedores faz aquele jeitinho, dá aquele rolê, porque sabe que vai criar uma objeção e pode perder a venda. Certa vez eu contratei uma profissional, e ela está comigo até hoje, excepcional no que ela fazia, mas ela estava se sentindo muito mal, porque o mercado que ela estava totalmente prostituído, tinha que se fazer coisas erradas, muitos faziam, e ela não queria conviver com aquilo. Essa profissional chegou até mim, através da indicação de um outro profissional meu, que eu ajudei formá-lo também. E quando eu disse para ela, você quer ter sucesso aqui? Ela me disse, claro, por isso que eu estou vindo para cá. Então, aprenda a vencer. Expliquei o caminho da vitória lá, que é simples, mas não é fácil. E nunca minta, sempre fala a verdade. Ela, nossa, que diferença. Estou tão aliviada, porque eu vim de tal mercado. Aquelas situações chatas que ela tinha que vivenciar, porque era todo momento cliente com problemas. Porque quando eu falo mercado prostituído, era 95, quase a totalidade dos vendedores daquele segmento vendiam ou omitiam informações dos seus clientes. O vendedor, se o cliente pergunta para você, se você não souber, fale, não sei, mas eu sei quem sabe. Não posso te responder agora, mas vou te dar um retorno. Mesmo que você perca a venda naquele momento, mas aquele cliente vai voltar. Descobri a resposta. Ele vai sentir segurança em você conquista. Ou se ele puder te esperar, fala, me espera 1 minuto, 5 minutos, 10 minutos, eu vou descobrir para você. Descobre e venha com a verdade. Não tente falar o que você não sabe. Porque esse cliente ele pode comprar enganado, nunca perceber, pode comprar sabendo da resposta e sabendo que você está mentindo para ele, e pode depois descobrir a resposta verdadeira e, puxa, o cara me atendeu mas tão bem, mas por que ele fez isso? Sabe? Porque eu sou vendedor, você desse outro lado é vendedor, todos somos vendedores, mas também somos clientes. E a gente consegue perceber. E muitas vezes nós subestimamos o nosso cliente, e não podemos. Seja o máximo de sincero. Eu vou contar um último exemplo aqui dessa dica. E essa eu vivenciei como pessoa, como profissional. Quando eu trabalhava no mercado automobilístico, eu trabalhei um tempo vendendo carro, e tinha um momento que, para vender financiado, tem taxa de juros. E, novamente, o mercado, não todo, mas estava praticamente muito prostituído. Não sei como é hoje, mas os vendedores tinham a ideia de diminuir a taxa de juros, ou omitir a taxa real para o cliente. Eu não, o vendedor, muitas vezes ele vinha, não, eu tenho essa taxa aqui. Eu pegava, comparava, sentava com o cliente e falava, desculpa, eu não quero falar nada, se o modelo é esse, se o valor financiado é esse, a taxa é uma vez mais que isso. Como que você está falando isso? Você está mentindo para mim? Eles ficavam bravos. Você não precisa confiar em mim. Busque um economista, busque um especialista, porque aqui eu sou vendedor, você pode não acreditar em mim. Aí eu pegava HP e mostrava para o cliente, 1% ficaria assim, 2% ficaria assim, e 3% ficaria assim. A minha taxa é 2%, e a desse cara que a parcela está menor, está maior, ele está falando que a taxa está menor. Como que a minha parcela está menor se a minha taxa é maior? Então, o cliente entendia, e eu ganhei, não foi um cliente com isso, por falar a verdade, por explicar para o cliente como o mercado estava funcionando. Acredito que alguns vendedores pegaram ódio de mim nessa época, mas
Eu queria vender direito. E eu não tinha medo de falar a verdade. O que isso me proporcionou? Me proporcionou que quando eu saí dessa empresa, eu fiquei 2 anos, eu fiquei 2 anos, um pouco mais de 2 anos, eu fiquei no meio de 20, sempre entre os dois primeiros. Então, ou seja, eu ganhei mais. E nessa época ganhava-se muito dinheiro com a venda de carro. Aconteceu que eu fui olhado pelo mercado e fui trazido para onde eu estou hoje. E a minha renda ficou muito maior do que eu tinha naquela época. E é justamente o que eu estou explicando para vocês. Nós não perdemos por ser sinceros, falar a verdade e sermos o melhor profissional que aquele cliente veio buscar. Dar o seu melhor. Eu sempre busquei isso e eu colhi e colho os frutos disso até hoje. E por isso que eu acho importante compartilhar isso com vocês. Não é porque o fulano mente, o outro dá um jeitinho, o outro esconde aquilo, você tem que fazer. Nós não precisamos disso. Se você for um vendedor mais ético possível, e a definição de ética é o quê? É fazer o correto mesmo quando ninguém está olhando. Então, seja o mais ético possível, seja o mais verdadeiro com o seu cliente, porque a verdade esclarece muitas coisas. E tem clientes até hoje passaram-se mais de 12 anos, eu tenho clientes daquela época até hoje me ligam, perguntam sobre taxa de juros, sobre se compra um carro, são clientes daquela época, foram clientes meus agora, eu passei, como eu me tornei gestor há muitos anos, eu passei eles para vendedores meus atenderem, ou seja, tornaram-se amigos não, mas colegas, pessoas que eu tenho o celular deles o número, o contato deles. Eu posso mandar um WhatsApp, eles vão me responder. Eu não preciso fugir. E tem vendedor que tem que fugir de cliente, porque ele quer vender só aquela vez, mas ele esquece que ele pode vender uma vez, 2 vezes, 3 vezes, ele pode mudar de negócio e ter um apoio desse cliente. E muitos daqueles clientes, quando eu mudei de negócio, compraram de mim, porque já tinha a confiança em mim e sabia que eu era um vendedor correto, ético e ia falar a verdade. E eu não era aquele papinho de vendedor. Isso me irrita profundamente. E por isso que eu quis tratar desse tema aqui, a desvalorização do vendedor como profissional de vendas. É um tema pesado para nós vendedores. Quem é top normalmente nem se preocupa com isso, mas sabe que atrapalha. Porque é um esforço a mais que temos que fazer. Então, você que é ruim e quer melhorar, você que é mediano e quer melhorar, ou quer se manter no negócio, você que é top e quer melhorar mais ainda, vamos seguir a cartilha, vamos demonstrar para os clientes que nós somos vendedores com muito orgulho, vendedores com letras maiúsculas, todas maiúsculas, garrafais, né? Então é isso. Espero que esse compartilhamento hoje tenha ajudado. Prometo trazer mais temas aqui para reflexão, porque nós nos enganamos às vezes, achamos que venda é só técnica, mas vendas, principalmente, você tem que conhecer, ter um entendimento do que é venda, atendimento do seu cliente, e esse entendimento nunca acaba. As técnicas podemos aprender, treinarmos outras, inventarmos outras, que eu até consegui inventar umas 2, ou adaptá-las, né? Outras várias, mas o conhecimento ninguém nos tira. Ele nos leva para frente. Então, nos vemos no próximo vídeo e tenha um excelente momento de vida para você.